Olá, amigos da TV Câmara, canal 16 da NET e também das redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Estamos na sexta-feira, hoje, o último dia da Semana Municipal da Comunicação, instituída por lei desta casa, onde falamos na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, plenário de tantas decisões, decisões políticas e também decisões importantes para o nosso município. É daqui, de tantos debates, de tantas questões envolvidas no direito à democracia, das opiniões diferentes, que começamos a falar a partir de agora e agradecer pela sua audiência, você telespectador e também internauta. Convidando para que participe, deixe sua mensagem, daqui a pouquinho eu vou colocar o canal para a sua colocação para o nosso entrevistado de hoje. Foram muitas pessoas que aqui passaram, trazendo a sua contribuição para a comunicação em tempos de pandemia. E hoje, em especial, nós vamos tratar como comunicar melhor em contexto pandêmico. É uma situação difícil para a população brasileira e a população do mundo. A humanidade passa por transformações e a comunicação a cada momento também com as suas transformações, inevitáveis, é claro. O convidado de hoje é um velho conhecido de tantos e tantos gaúchos, porque ele saiu dessas terras, e mais precisamente de Cachoeira do Sul. Adotou seu trabalho logo cedo, menino, em que participava de programas de rádio em radionovelas junto com o pai. Eu estou falando do jornalista e comentarista da CNN Brasil, Alexandre Garcia, o nosso convidado de hoje, a quem passo a acompanhar e quem trago acompanhando um pouco da sua trajetória. Ele que nasceu no dia 11 de novembro de 1940, jornalista reconhecido pela ampla cobertura aos acontecimentos políticos do país na capital federal, em Brasília. Atuou no Jornal do Brasil, na extinta TV Manchete e na Rede Globo. Na Globo, onde trabalhou por mais de 30 anos, foi diretor de jornalismo em Brasília. Foi comentarista político do Bom Dia Brasil, Jornal Globo. Também esteve na equipe da apresentação do Jornal Nacional da Rede Globo. Apresentou e participou como comentarista político de diferentes trabalhos e programas no canal fechado Globo News. Durante sua trajetória, vários reconhecimentos pelo seu trabalho, entre eles por sua cobertura jornalística durante a Guerra das Malvinas. Foi jornalista que recebeu a condecoração pela Rainha Elizabeth II com a Ordem do Império Britânico. Atualmente, o jornalista possui seu próprio canal no YouTube, onde comenta os últimos acontecimentos da política brasileira. No dia 28 de dezembro de 2018, Alexandre deixou a Rede Globo após 30 anos. Em julho de 2020, foi contratado para integrar o time de comentaristas da CNN Brasil. E também acumula a função com sua participação no canal Rural. Alexandre Garcia é o nosso convidado. Dia de encerramento da Semana da Comunicação 2021, aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Alexandre Garcia, muito obrigado por estar com a gente nesta noite fria aqui em Caxias, 9 graus, mas um pouco com a temperatura já mais elevada para o centro do país, o centro das reflexões políticas, Brasília. Alexandre, tudo bem com o amigo? Boa noite, Thales. Muito obrigado pelo convite. Eu cumprimento a Câmara de Vereadores de Caxias por essa semana de comunicação, já é a segunda, né, tratando de assuntos tão importantes quanto a comunicação, cada vez se ampliando mais, se tornando mais individualizada, com as pessoas tendo mais participação nas redes sociais, né? Eu mesmo, só para aproveitar para me exibir, né? Claro. Agora, daqui a pouco, amanhã, estou chegando a 3 milhões de inscritos no Twitter, né? Mais 1,5 milhão, 1,6 milhões no Instagram e também chegando perto dos 2 milhões lá no meu canal no YouTube, que é a minha principal preocupação hoje, né? Claro. Enfim, eu tenho 80 anos, mas não consigo parar. Tá trabalhando... E as pessoas não me deixam parar. Afinal, você tem dito que está trabalhando mais agora do que antes, é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. O meu tempo hoje
24 horas por dia. Se eu não fatiar direito o meu tempo, eu fico doido, né? Então, hoje, por exemplo, eu já tirei 1 hora para atividade física, um pouquinho mais de 1 hora, né? Das coisas que eu tive que fazer na rua, comer uma feijoada com meus amigos no shopping. Ainda eu saio daqui, tenho outro compromisso na rua, né? Por sinal, numa churrascaria. Mas é o dia inteiro, são palestras, agora feitas de modo digital, mas eu tenho 300 e tantas emissoras de rádio, para quem eu falo todos os dias, 38 jornais, dos quais 8 em capitais brasileiras. Então, tenho bastante trabalho, né? Talvez o principal desafio seja decidir o que falar, né? O assunto tem muito, né? Mas tem que tomar decisões para falar aquilo que as pessoas estão mais interessadas em saber, né? Esse talvez seja um dos desafios da comunicação social, né? A gente perceber o que o público está querendo saber, né? E atender a isso. Não é o que eu quero transmitir para o público, é o que o público está querendo saber. Eu lecionei durante algum tempo, lecionei na PUC, em Porto Alegre, lecionei no CEUB, aqui em Brasília, no jornalismo, e a última vez em que eu fui professor era exatamente isso, linguagem de televisão, né? A gente dizer o que precisa ser dito e ser compreendido pelas pessoas. Alexandre, para quem está nos acompanhando pela TV, o canal 16 da Câmara, o canal legislativo aqui, para toda Caxias do Sul e região, e ainda pelas redes sociais. Bom, é um momento da pandemia, é um momento de reflexão em termos de, propriamente, a vida profissional e como fazer comunicação. Para ti, que viveu diferentes períodos, como viver este momento e o que dizer de um momento pandêmico em meio a uma comunicação que precisa ser, de fato, muito eficiente? Bom, em primeiro lugar, a questão pessoal, né? Para mim está sendo melhor, bem melhor, né? Eu nunca trabalhei tanto, nunca produzi tanto e nunca estive tão bem porque eu estou trabalhando em casa, né? Eu moro na área rural, tem mais esse detalhe, né? Eu não tenho vizinho em cima, embaixo, do lado, para fazer barulho. O barulho é das aves, alguns aviões que passam aqui em cima, dos cachorros, né? Enfim, é o barulho da natureza. Então, eu me dou muito bem, né? Aqui onde eu estou, eu faço CNN todos os dias de manhã. Está a 15, 20 metros do meu quarto, ao lado do banheiro. Então, é uma facilidade. Se eu tiver que, como aconteceu hoje de manhã, eu terminei ao vivo, eu terminei, mas tinha que gravar para o fim de semana uma série de comentários sobre os acontecimentos principais da semana. Aí eu fui ali do lado, no closet, troquei de paletó e sentei de novo. Então, está muito prático isso, né? Agora mesmo, né, eu estou no lugar onde eu faço palestra. Depois eu desço lá para o subsolo, onde está o meu estúdio, que era um depósito de ração, de material de piscina, de ferramenta, né? Eu passei tudo lá para o outro depósito que fica longe da casa e fiz um estúdio. Então, eu tô montado aqui. Eu tenho um escritório na cidade com uma secretária executiva lá para tratar das coisas burocráticas, enfim, dos impostos e uma série de questões, né? Mas, para mim, individualmente, a pandemia, com suas restrições, só me fez bem, né? Bom, agora, quanto à comunicação em época de pandemia. É uma tremenda responsabilidade. E, às vezes, eu acho que está havendo... Às vezes, não. Eu acho, né? E observo, nesse tempo inteiro de pandemia, que a comunicação comete alguns exageros, tem alguns defeitos, né? Em primeiro lugar, talvez pelo espírito do brasileiro. O brasileiro, eu costumo dizer, né, que juntou a melancolia do índio, a tristeza do africano e o luto português, né,
três principais misturas que formam lá, três principais clássicas. Eu sei que antropologicamente não é exatamente isso, né? Mas e aí a gente adora um bom enterro e a gente não tem heróis. O Amir Klink atravessa o Atlântico Sul remando sozinho, da Namíbia até a Bahia, não caiu um pedacinho de papel picado na Avenida Borges, na Avenida Paulista, na Avenida Rio Branco, na cabeça dele. Se fosse nos Estados Unidos, ele seria um herói, né? Aqui não, aqui a gente adora. Morreu uma autoridade, puxa, é só aquela notícia da morte, né? Então, talvez por causa disso, dessa cultura, o nosso noticiário esteja impregnado de pessimismo, eu chamaria até de masoquismo, que é fazer mal para si próprio. A gente parece que faz questão que o país afunde, mas a gente está esquecendo que a gente está neste país. A gente não tem alternativa, nós não vamos nos mudar para a Europa. Não temos alternativa, estamos nesse país. Então, com esse noticiário pessimista, eu confesso que não tenho tempo para ver, né? Nada contra, mas eu não tenho tempo para ver. Faz muitos anos que eu não vejo. Simplesmente não vejo e não fico desinformado por causa disso, né? Mas eu não tenho tempo. Tem coisas que são na hora que eu quero jantar com a minha mulher. Eu não vou deixar que alguém entre na nossa conversa. Sim. Né? Uhum. Então, eu acho que é um noticiário pessimista, né, puxando para baixo. No início, gente, mostravam covas abertas nos esperando e saíram para comprar caixão. Meu Deus, queriam nos matar de qualquer maneira, né? E a preocupação é sobre os remédios para intubação. Gente, vamos nos preocupar com remédio para evitar que a pessoa entre no hospital. Alexandre, essa referência da vida entre o que se mostra e a comunicação, que tende a ter o objetivo, eu digo tende porque essa é uma sensação e é uma textura ética. E eu quero trazer isso porque nesse momento entre vida e morte, a vida que é muito considerada, e é preciso se considerar a vida, mas você mesmo e muitos comentários seus, e você há de reconhecer isso, e se eu estou errando, por favor, me corrige, você também tem recebido muitas indagações em relação ao que tem falado na sua defesa e seus comentários. Você acha que isso está sendo o correto ou o incorreto? Pois é, eu acho que esse noticiário, assim como está sendo incorreto. Além de tudo, ele tem preconceitos. E são preconceitos político-ideológicos. Não são preconceitos baseados na racionalidade. Porque, por exemplo, minha mulher é médica, eu vejo essas coisas pertinho, né? Ela está todo dia tratando de pacientes que a procuram para tratamento de Covid. Não teve nenhum caso de hospitalização de pacientes dela, não sei quantos, eu digo 50, ela me disse que não é tudo isso e tal, né? Mas não teve nenhum caso de hospitalização. As pessoas são tratadas antes de chegar o teste, antes de saber, no primeiro sintoma, e pronto, resolve, né? Mas há uma teimosia, eu não sei porquê, um remédio que de repente era bom, lá no tempo da dengue ou no tempo de uma outra doença, era bom até para grávidas, não tinha nenhum problema, agora virou um vilão, né, de uma parte do país, de uma campanha. Eu não sei porquê, vejam só, mas Sim. Dá para entender, né, porque o voto obrigatório, perdão, o comprovante do voto foi resultado, primeiro, de um projeto de Roberto Requião. Passou, virou lei, Justiça derrubou. Aí fizeram outro projeto do governador do Maranhão, que é do PCdoB, e do neto do Brizola, que é do PDT. Né? Passou, derrubaram também. Depois veio um terceiro do então deputado Bolsonaro. Passou, Dilma vetou, derrubaram o veto de Dilma. Né? Por que hoje é um projeto do Bolsonaro? Não é. É um projeto do PCdoB, do PDT, do MDB, de todo mundo. Dá certeza no voto. Mas por quê? Porque entrou um fator
político-ideológico, com olho na eleição do ano que vem, em que não importa o que seja, tem que adotar tais e tais posições, né? Porque há um objetivo. Gente, tem saúde pública no meio disso. Tem pessoa procurando que precisa de tratamento. Hoje eu estava falando com um produtor que me ligou, está me mandando uma carne de carneiro lá do sul do Pará. Ele me disse, olha, eu não estou indo, estou mandando pelo meu irmão, porque eu tive Covid, né? E o que me fez mal no tratamento foi a dipirona. Mas claro, é só olhar a bula da dipirona. Tem muito mais contraindicação que as outras. Então, está se atrapalhando o tratamento. Um dia, eu imagino, né, eu ganhei um livro outro dia do sujeito que resolveu a poliomielite no Brasil. Sim. E esse sujeito hoje tem quase 90 anos, né? E ele me falou algumas coisas, né? que ele não está entendendo o que acontece hoje. Eu disse para ele, olha, espero que um dia se faça um livro também contando o que se passou no Brasil agora, no ano passado, este ano, para a verdade prevalecer e para responsabilizar as pessoas que não ligaram para a saúde dos seus semelhantes. Eu estou falando, ontem, por exemplo, foi o enterro de um companheiro nosso, que deveria estar na feijoada de hoje, né? Que também foi lá, acabou entubado. Aí, quando é entubado, meu Deus do céu, né? Então, a gente sente isso de perto. Sim. Né? E eu lamento muito que haja essa crueldade, eu chamo de crueldade, que faz as pessoas ficarem cegas e preconceituosas, né? E outra coisa que eu temo também é que parece que está se fazendo um teste de totalitarismo para ver se as pessoas obedecem, se elas se podem impor qualquer medida pelo medo. O medo paralisa, o medo... Aliás, o medo paralisa também as defesas do organismo. Então, as pessoas ficam quietinhas em casa. Não, eu vou deixar que todas as minhas liberdades sejam manipuladas por outros, né? Porque parece que está se preparando um regime totalitário em que as pessoas vão obedecer, todo mundo vai obedecer, né? Eu acho que tem as medidas sanitárias, a gente tem que adotar, mas nenhuma delas, o chavão do comprovado, não foi comprovado cientificamente, serve para tudo, porque a doença é nova. Não existe nenhuma bula de tratamento dessa doença, a doença Sim. é nova. A vacina é nova. Sim. A vacina está sendo experimentada ainda no mundo inteiro. Então, tudo é novo. Alexandre, tudo não tem a certeza população científica. Sim, diga. Brasileira. Sim. Alexandre, você tem mais de 30 anos dentro da crônica da opinião, que é respeitada, que passou por diferentes programas, de diferentes canais. É uma trajetória respeitada sobre a opinião política também, dentro do cenário político do país e de Brasília, né? Você não sai por aí falando e tendo essa responsabilidade de estar em diferentes estados ou lugares ou momentos por não si só, mas porque você trata, e o reconhecimento disso se fala de trabalho. E eu procuro ser muito direto, porque eu sei que as perguntas você sempre tem respondido a tudo. E quando a gente fala e desses seus posicionamentos em relação, falou, né, de tratamentos, alguns sites têm colocado, Alexandre Garcia apaga e esconde vídeos negacionistas sobre vacina e Covid-19. O que tem de verdade em tudo isso? Isso é verdadeiro? Isso não é verdadeiro? Até para te colocar o momento que você possa responder a todos aqueles que estão nos acompanhando. Agora mesmo, eu já vou dar o número que o YouTube me informou quantos, né, foram enquadrados nas regras do YouTube. Né? É muito simples. É muito simples. Está aqui a comunicação do YouTube, 447 vídeos deletados para se enquadrar nas regras do YouTube. Não é só para mim, é para todo mundo que está no YouTube. Né? Ou se enquadra nas regras, ou sai do canal. Então, diretamente por isso, a própria comunicação, a própria ética da comunicação
isso se levanta num momento que é muito importante não se deter a isso. E por que isso acontece na tua avaliação? É uma regra internacional do YouTube. É mundial isso, para todo mundo. Sim. Para o presidente dos Estados Unidos e para o comediante. É uma decisão do YouTube. Sim, né? sim. Então, eu tenho um compromisso com um canal que me aloja, que me hospeda. Uhum. Né? Eu sou o anfitrião, digamos assim, e tem alguém que é dono do canal. O dono do canal estabelece as regras. Ou eu aceito as regras, ou eu saio do canal. Uhum. E essa é a Isso é tão simples, eu não sei por que as pessoas ficam criando. Se você falou, eu não perco o tempo Sim. de ver gente que não tem a menor ideia do que é YouTube, do que é o Google, né? Que fica. Eu vi que teve gente ela dizendo assim, é por causa da CPI. Como assim? Que maluquice é essa? É. Aliás, Alexandre, já que você cita como um comentarista da própria política, é o momento de se ter uma CPI no país para tratar isso, já se acha culpados. O que você acha? Isso terminará numa boa justificativa, se achando culpados ou não? Até porque você acompanha muito de perto as questões de CPI aí em Brasília. A CPI já tem o culpado desde o início. A CPI agora... Sabe, Thales, nós somos jornalistas e sabemos que muitas vezes o repórter sai da reunião de pauta com a matéria pronta. Ele vai ter que arranjar os créditos para aquela matéria, porque o pauteiro quer que faça aquilo. Já sai dali pronto. Coitado do repórter tem que ir lá entrevistar quem concorde com aquilo e mostrar as imagens. Né? A CPI é mais ou menos isso, né? Por causa da eleição do ano que vem. É um certo desespero. Né? Tem que fazer alguma coisa. Só que eu acho, os mineiros dizem que quem sai muito cedo para o sereno acaba pegando uma pneumonia. Eu acho que é muito cedo, eles deviam fazer isso no ano que vem, inclusive para poder analisar mais o desenvolvimento das relações governo e combate nessa pandemia. Né? Uhum. Mas vai terminar em 90 dias e vai ficar aí agora. O que mais que vem? Né? Porque o que a gente nota, isso não é uma CPI, é uma inquisição. É uma inquisição em que a pessoa faz a pergunta e já tem a resposta na pergunta. Eu estava observando hoje ao vivo aqui na CNN, o presidente da Pfizer está falando, na metade, o Renan Calheiros diz obrigado. Ele já ouviu a palavrinha que ele queria ouvir. Ele queria ouvir aquela palavrinha. A pessoa está respondendo ainda, não deixa continuar a resposta, porque a resposta pode vir numa oração subordinada, depois é que vem a oração principal, mas não deixam chegar à oração principal. Sim. Né? Alexandre, desculpa te interromper, só colocando essa situação que você traz do repórter que sai pautado ou coisa parecida. Então, eticamente, os meios de comunicação ou a grande mídia, ela estaria agindo incorretamente? Bom, generalizar é terrível. Sim. Não dá para generalizar. Né? Nós teremos que analisar esse jornal, essa televisão, né? Individualizar, senão a gente vai fazer muita injustiça. Né? Então, tem gente que é usual, né? É todo dia. Hoje, eu estava falando com um pastor de Osório, do Rio Grande do Sul, e ele me dizia, pois é, a gente decidiu fazer uma televisão porque a gente estava lá numa CPI, acompanhando a CPI, e depois que saímos no corredor, tinha um repórter de uma televisão que estava contando o que tinha acontecido na CPI, totalmente diferente do que nós vimos. Né? Então, o que a gente está vendo nas pesquisas de opinião é uma perda de credibilidade terrível. É outro masoquismo. As pessoas não percebem, as pessoas que eu digo, nossos colegas, gente, o nosso patrimônio é a credibilidade. Sem ele não temos mais nada. Caiu a credibilidade, se não acreditarem mais na gente, acabou. Nós vamos levar 20 anos. Só que não vamos mais levar 20 anos, porque nós não somos a alternativa. A alternativa é a rede social. Então as pessoas estão migrando para a rede social e deixando de lado. A gente está vendo aí, fechou o jornal tal, não imprime mais no papel, televisão tal
está mal das pernas. Né? Por quê? Porque despenca a audiência, né? E aí despenca a publicidade que sustenta, que paga a folha de pagamento. Né? E aí vem a pergunta, como é que... Alexandre, claro que você não é o salvador da pátria, tá? Mas e como é que recupera isso, Alexandre? A primeira pergunta e a segunda. Você vem de uma escola do jornalismo, né? Mas tem muita gente nova que está começando agora. Esse é o ponto. E aí, o que você pode dizer para a gente? Esse é o ponto. Eu vou repetir aqui o que me escandalizou na Universidade de Brasília, na UNB. Um dia que eu fui lá pedindo para dar uma aula para o último semestre de jornalismo, né? E eu falei de isenção e neutralidade, o professor disse que não, que ele forma militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Enquanto tiver isso, a pessoa sai de lá pensando que essa é a missão do jornalista. Não, a missão do jornalista é ser escravo do fato, não é fazer factoide. Chega um ponto de arrogância que a gente pensa assim, puxa, está todo mundo recebendo o fato por meio intermédio. Logo, eu sou dono do fato. Portanto, eu posso apresentar o fato do modo como eu o vejo, ou eu quero que seja. Né? Então, esse é um perigo. A gente tem que ser escravo dos fatos. Lá na minha escola, na PUC, lá no Rio Grande do Sul, né, eu tive lá no final dos anos 60 e me formei no início dos anos 70 e fui para o Jornal do Brasil, que era o jornal mais rígido da época, era o porta-voz do país, né? Lá do Rio de Janeiro, e nós tínhamos regras básicas. Jamais por um repórter, a vontade do repórter imperaria. Jamais nós éramos escravos da notícia. Nós tínhamos que ser os intermediários. Né? Olha, aconteceu isso, está aqui. Ó. Você, leitor, que é inteligente, decida. E não eu, arrogante, pensando que você não tem neurônio, você vai ter que pensar como eu penso. Né? Uhum. Tal como é essa imposição do tal politicamente correto. Você tem que pensar como eu penso. Que história é essa? As pessoas perderam a noção de liberdade. Né? Não, parece que não querem mais ser livres. Sim, sim. Alexandre, na referência da opinião, né? Muitos dizem, bom, o Alexandre pode ser de direita, extrema-direita, coisa parecida. Bom, você tem a responsabilidade do apontamento da sua opinião. Opinião de Alexandre Garcia e tal parecida. Hoje você se classificaria como um comentarista de opinião de direita, porque tem alguns posicionamentos? Porque hoje o que acontece? Se a maldade ou o problema está com a imprensa, bom, por parte do telespectador, leitor ou ouvinte, ou somos fascistas ou somos comunistas. E onde nós ficamos? Pois é essa mania de tomar partido. Eu estou falando do repórter. Eu levei 50 anos. Né? Eu levei 50 anos para dar opinião. Hoje a pessoa entra e já quer dar a opinião dele. Ninguém se interessa da opinião do repórter recém-chegado. Né? As pessoas têm que conhecer quem está usando de um microfone, de uma câmera, e tem que mostrar serviço durante muitas décadas, né, até ter essa credibilidade para poder falar. Né? Eu não me classifico como nada, como coisa nenhuma, porque isso contrariaria, né, a minha crítica que eu faço a essa mania de carimbar as pessoas. Você é isso, você é aquilo. Meu Deus do céu, que história é essa? Condena-se o racismo, condena-se a homofobia e não se condena essa ideologização carimbada também das pessoas. O que é isso? Né? Quando eu era menino, a gente sabia que a pessoa tinha cara de PTB, cara de PSD ou cara de UDN. Né? Esse era o máximo. Sim. Mas hoje a coisa está mais sofisticada, porque as pessoas estão... Meu Deus, estão com aqueles anteparos, assim, só veem um lado. Vamos ampliar. A coisa que eu acho maravilhosa é quando pode haver a dialética, o debate, sem adjetivo e sem interjeição. Eu tenho uma ideia, alguém combate a minha ideia, puxa, ótimo, vamos discutir, vamos argumentar para saber quem está mais próximo da lógica ou da verdade ou dos fatos. Né? Então, eu não me ponho carimbo, não.
Sabe que você teve um tempo e a gente, quando está do lado da realização, por exemplo, dos trabalhos de uma assessoria de imprensa, de um porta-voz de governo ou coisa parecida. Bom, os jornalistas, nós atuamos de um lado, você em jornal, atuou em televisão e tal, mas também atuou desse outro lado, que é o executivo. No governo Figueiredo da ditadura militar, você também esteve atuando. E existe, talvez, em momentos, algum ranço de o Alexandre estar lá com os militares, mas ele é um traidor perante os jornalistas. Não sei se você está me entendendo. Mas só que esse lance de todos os lados é um olhar muito mais completo, eu diria. Nesse sentido, você errou em estar lá com o Figueiredo ou em trabalhar em outros veículos, ou não tem nada a ver essa situação? Eu errei por quê? É a primeira vez que eu ouço também dizer que eu sou traidor de jornalista. Eu nunca ouvi isso antes. É a primeira vez que eu ouço. Né? Sim. E eu usaria aqui uns 5 minutos para derrubar também a tese da ditadura militar. Claro. Porque teve eleição, todo mundo foi eleito, inclusive os presidentes da República foram eleitos igualzinho a Tancredo Neves. Tancredo Neves, todo mundo disse, não, foi eleito certo. Então, eu tive, em 50 anos de jornalismo, eu tive 18 meses como subsecretário para a imprensa nacional no governo Figueiredo, numa época altamente gratificante para mim e para a democracia. Sim. Porque Figueiredo conversou com Brizola por meu intermédio, Figueiredo conversou com o Freitas Nobre, líder da oposição, por meu intermédio, conversou com Alceu Colares por meu intermédio, alguns encontros ostensivos, outros secretos, para fazer a abertura tranquilamente, entregar o poder para os civis, como foi entregue. Então, se eu participei dessa etapa, que eu fui além, né, do meu cargo de de porta-voz, como foi além o Weingarten, né, tentando puxar a Pfizer para discutir com o governo sobre vacina. Eu percebi aquilo. O Brizola tomou a iniciativa de me perguntar, né, você fala com o Figueiredo, que eu quero falar com ele, ele segura os radicais dele, eu seguro os meus, e vamos juntos construir, botar mais um tijolinho para fazer democracia. Foi o que ele me disse. Freitas Nobre se reuniu secretamente no gabinete dele, no apartamento dele, à noite, né, para não ter problema com o MDB, que era o principal partido de oposição. O Alceu Colares desafiou Figueiredo. Esse gauchão que tem a mania de dizer o que pensa, eu também tenho, e eu quero ver, vamos trocar nossas verdades. Eu fui falar para o Figueiredo, chama o Alceu Colares. E assim foi. Então, eu acho que cumpri um bom trabalho, e mais do que tudo, eu aprendi como funciona o outro lado, lá dentro do Palácio do Planalto. Porque funciona assim até hoje. Uhum. Funciona igual, só que naquela época tinha uma diferença. Os jornalistas ficavam no mesmo andar do presidente da República e entravam no gabinete do presidente, no gabinete do chefe do SNI, no gabinete do chefe da Casa Militar, tranquilamente. Hoje, os jornalistas estão segregados, desde o governo Sarney, se não me engano, lá no térreo, tão distantes dos fatos. Então, se alguém perguntar para o pessoal da minha geração que cobria Palácio do Planalto naquela época, vão dizer que naquela época tinha mais liberdade, estava mais aberto, as portas estavam abertas. Né? Muito obrigado pelas suas respostas. Alexandre Garcia, o convidado da nossa segunda semana de comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Você também pode deixar a sua pergunta, o seu recado, através das redes sociais. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Lucas Marques, que vai trazer também alguns questionamentos para o Alexandre Garcia, que está nos respondendo e também respondendo aquele convite, né? Eu falarei sobre tudo e sobre pandemia. Eu quero voltar um pouquinho, Alexandre, e te fazer uma pergunta em relação às novas gerações do jornalismo. A gente nota muitas vezes que a própria preparação de algumas situações, que os novos estudantes possuem várias dificuldades, né? Dificuldades em realizar uma pergunta,
dificuldades em escrever ou Portuguesa coisa parecida. também. De fato, de fato. Nesse sentido, você acha que o jornalismo brasileiro, que você já até comentou alguma coisa, mas ele vem decrescendo, ele pode decrescer de qualidade ainda mais nos próximos anos, mas o que poderia ser feito para voltar a uma geração de fortes jornalistas? Bom, em geral, né, há esse decréscimo. Lá na tribuna da Câmara e do Senado, a gente tem saudades dos grandes tribunos, que conheciam a língua portuguesa. Né? É um desconhecimento da língua, talvez por falta de leitura. Né? Porque a língua é necessária para comunicar as coisas, comunicar os fatos. Se a pessoa não tem vocabulário e não consegue formar uma frase, ela vai comunicar mal. Né? Mas também é preciso cultura geral. Cultura geral se adquirir lendo muito. Eu abandonei o magistério por causa disso, porque num dia eu estava explicando para as pessoas, para 30 alunos de uma sala de aula, os 30 melhores da faculdade, eu estava explicando que foi um tenente de cavalaria lá na Índia, em 1898, que deu a fórmula para a gente se comunicar bem, que é das palavras as mais simples e entre as mais simples as menores. Né? Mas, no entanto, hoje estão usando aí, em vez de ver, é visualizar, em vez de oferecer, meu Deus do céu, tem umas coisas assim, oportunizar cruzes. Então, inventam essas coisas. E, bom, aí eu disse isso e perguntei se eles sabiam quem foi que fez a frase. Eles não sabiam. Eu disse, pois é. Depois disso, ele deixou de ser tenente de cavalaria na Índia para salvar o mundo, senão estaríamos todos aqui falando alemão. Né? Aí disse quem era, Winston Churchill. Nenhum dos 30 sabia quem era Winston Churchill. Um deles chegou a levantar o braço para dizer que era presidente dos Estados Unidos. Aí eu desisti, eu disse, não adianta, não adianta. Isso aí é falta de ter tido leitura antes de ir para a faculdade, de saber das coisas. Né? Então, eu sinto muito, coisinhas banais do dia a dia. Né? O assassinato se deu às margens da rodovia. Como assim? Matou de um lado, depois foi para o outro, matou de novo? Porque às margens da rodovia, né? Esse não se dá conta que existe uma margem e outra margem. Ele foi pescar às margens do rio. Como assim? Ele é um gigante que bota um pé do lado da margem, outro. Então, são coisinhas assim que as pessoas perderam a noção do significado das palavras. Né? Eu vejo toda hora o sujeito foi esgoelado ou foi asfixiado, que foi enforcado. Eu disse, pendurou onde a corda? Né? Então, olha, às vezes dá um desânimo. Então, eu acho que tem que melhorar o ensino e tem que estimular as pessoas. Não é só, eu quero ficar na frente de uma câmera, eu quero pegar um microfone, eu quero escrever para um jornal. Não é só querer. Então, mostre que você está apto. Né? Eu, quando era chefe da Globo em Brasília, o sujeito vinha me trazer um catatal assim, de currículo. Fala várias línguas, fez tantos cursos, tem pós-graduação disso, pós-graduação daquilo. Diz, ok, não vou ver teu currículo. Você sai agora, vai fazer uma reportagem sobre tal assunto. Sim. Aí o sujeito se perdia, eu não conseguia fazer o mínimo. O sujeito que foi pedir emprego para o meu amigo advogado lá em São Paulo, ele disse, tudo bem, hoje tem uma audiência, você já vai lá e faz essa audiência. O cara desistiu, foi embora, porque ele não sabia fazer isso. Alexandre, nós temos agora a pergunta dos nossos internautas, o Lucas Marques, que aliás está quase se formando em jornalismo aqui pela Universidade de Caxias do Sul. Ele vai te fazer uma pergunta. Lucas, boa noite, prazer tê-lo aqui. Qual a pergunta para o nosso Alexandre Garcia, que está nos acompanhando lá em Brasília? Boa noite, Thales. Boa noite, Thales. Boa noite, Alexandre. A pergunta veio do Facebook do Pedro Rossano. Ela é a seguinte. Acima de esquerda e direita, percebo que a defesa da democracia e da ciência estão acima desses rótulos. Você acredita que o combate à ditadura... Você acredita que o combate à ditadura que perseguiu e matou jornalistas e a defesa da rapidez na vacinação
e uso de máscara também estão fora da alçada de opinião dos comunicadores? Alexandre, conseguiu entender por aí? Não, eu vi assim algumas palavras. Espera aí que a gente repete, espera aí. Acho que é o nosso microfone que estava falhando. Consegue me ouvir, Alexandre? Estou ouvindo. Ok. Então a pergunta do Pedro Rossano. Acima de esquerda e direita, percebo que a defesa da democracia e da ciência estão acima desses rótulos. Você acredita que o combate à ditadura que perseguiu e matou jornalistas e a defesa da rapidez na vacinação e uso de máscara também estão fora da alçada de opinião dos comunicadores? Espera aí, eu vou ter que concordar com o enunciado, né? Qual foi a ditadura que matou jornalistas? No meu entender, ele se refere à ditadura militar no Brasil. De 64. Assim, bom, essa voz que eu estou ouvindo não é a voz que perguntou, então. Não. Ele está traduzindo uma pergunta feita pelo Facebook. Colocando. Ah, bom. Ah, tá. Bom, agora eu entendi. Porque também está no plural, eu queria saber quem eram os jornalistas. Sim. Porque é muito fácil as pessoas fazerem um enunciado de pergunta e aí o sujeito, como eu no caso, Sim. vai responder, ele concordou com o enunciado? Não, eu discordo do enunciado. Sim. Acho que ele quis perguntar, não sei, ficou meio misturado, defesa da ciência e da democracia, em que a defesa da ciência na questão do aquecimento global, por exemplo, a gente está defendendo a ciência ou isso é pseudociência? Olha, eu já fui presidente de centro acadêmico, eu enfrentava essas coisas naquela época, né? Eu sinto muito, mas o jornalista não é um militante, não. Né? Então, nós temos que atender o nosso público e sermos fiéis ao nosso público e fiéis à verdade e fiéis aos fatos. Defesa disso ou daquilo. Né? Por exemplo, eu vi o senador Randolph dizer que a CPI é a favor dos laboratórios que produzem vacina. Eu já achei isso gravíssimo, porque a CPI não pode ser a favor ou contra nada, né? Assim prioritariamente. Sim. Então, eu acho que nós não somos militantes, não. Né? Não se confunda lá a página de opinião de um jornal, de uma rádio, de uma televisão, com a página da reportagem. Não há, tem que separar isso. Aliás, houve agora há pouco tempo no Washington Post uma espécie de rebelião para não misturar essas coisas, porque estavam começando a misturar. Uhum. Alexandre, obrigado pela resposta, obrigado pelo Pedro também que participou aqui do nosso debate, enfim, do nosso bate-papo. Alexandre, a gente pensa em um momento de pandemia, pensa em um momento difícil também, como você mencionou durante esse nosso bate-papo hoje, para os meios de comunicação, principalmente para aqueles meios pequenos, né? As rádios aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, do interior, fora da capital, fora da Grande Caxias, eu diria que é a segunda maior cidade do estado, mas de outras cidades estão passando por dificuldades também, você relatou, financeiras devido à pandemia ou coisa parecida. Mas eu queria saber a tua opinião em relação, e daqui para frente, as relações tanto de economia, de política, porque você é um jornalista que trabalhou a seção da opinião e sabe muito bem acompanhar a partir de Brasília o que podemos ver de cenário para o futuro, em meio a essa pandemia ou pós-pandemia. É possível já acenar para algum cenário nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós, jornalistas, não podemos ficar presos às redações. Eu não tenho nenhum amigo no meu grupo de feijoada, de bate-papo, de cafezinho, que seja jornalista. Porque eu vou conversar com ele as mesmas coisas. Nós vamos ficar num círculo de cachorro mordeu o rabo. A gente tem que se abrir, se expandir, conhecer o povo, conversar com as pessoas. Não dá para a gente se isolar, parece que a gente está isolado do país real, do povo real, do povão, inclusive. Não adianta a gente ficar só no nosso círculo. Né? Virou um jornalismo de telefone, poderia ser assim? Não, mas é pior ainda. É jornalista que você se encontra com seus colegas na redação, depois se encontra com seus colegas no happy hour,
depois se encontra com seus colegas ali, no futebol de alguma coisa. Gente, vamos nos abrir. O meu grupo tem lá, tem estudante de direito, tem 2, tem advogados, tem corretores de imóveis, tem protético, tem relojoeiro, meu Deus, tem ex-militar, tem um deles morreu ontem, um advogado. Então, o único jornalista sou eu. E eu aprendo muito com eles todos os dias. Porque eles me escutam. O pecuarista me conta as coisas do mercado, lá da fazenda dele. Né? O outro que planta soja me conta outras coisas. O comerciante me conta também. Então, meu Deus do céu, aquilo ali é a ágora, digamos assim, onde se reúne todas as opiniões. A gente não pode se isolar. Né? E às vezes eu sinto, meu Deus, em que mundo você vive? Quando eu ouço o sujeito dizendo alguma coisa, meu Deus, esse não é o Brasil, isso aí é outra coisa. Né? E aí é que reside. A gente se distancia do povo. Gente, o povo é o nosso público. O povo brasileiro, são eles que assinam as nossas TV por assinatura, assinam as nossas revistas, compram os nossos jornais, dão audiência para os nossos programas. Né? Esse é o povo. Né? E esse povo está cada vez mais se usar, vou usar o termo que eu não gosto de usar, termos novos, aí, empoderando. Está se empoderando disso. Eu penso por mim, não tem ninguém que... Eu não autorizei ninguém, não passei procuração para ninguém pensar por mim. Eu tomo as minhas decisões. Né? E se alguém estiver me passando mentira, né, porque gostaria que fosse diferente, eu não vou ver mais essa pessoa que está me passando mentira. Ponto final. Então, a gente tem que se alertar para isso. E outra coisa, vai ficar um modo diferente de trabalho daqui para frente, porque as empresas e as pessoas descobriram uma coisa que eu aprendi lá no meu curso de contabilidade, lá atrás, né, que é Trabalhou em banco, inclusive, né? Trabalhou em banco, inclusive. Pois é, Banco do Brasil, Banco da Província do Rio Grande do Sul. Né? A gente aprendeu a racionalização do trabalho, né? Lei do menor esforço. A gente faz as coisas que estão mais próximas. Estão descobrindo que o custo ficou menor, porque o tempo se aproveita mais, porque não se perde tempo no trânsito, né? Não se tem tanto custo nesses deslocamentos, não precisa manter o escritório, porque pode fazer isso em casa, isso vai ficar para sempre. E outra coisa que finalmente chega nesse país, higiene. Meu Deus, né? Eu fico me perguntando, eu estou cansado de ver a pessoa que vai gripada para o trabalho, pega gripe em todo mundo. Pode ser que agora vai acabar com isso. A pessoa gripada fica em casa ou vá de máscara. Né? Outra coisa também é lavar as mãos. É tão comezinho, mas não tinha essa história de lavar as mãos, né? De manter distância. Gente, hoje o sujeito quase cuspiu no meu cafezinho. Ele veio falar comigo assim, a essa distância. Olha aqui, por favor, esse é o meu espaço, não chegue mais perto. Né? Mas isso em qualquer época. Mas a pandemia está impondo esses hábitos, pode ser que isso a vida fique melhor. Alexandre, eu vou te perguntar uma coisa, porque como você, eu sei muito bem disso, e eu também, e você falou aqui, eu acho que se não me falha a memória, não gostamos do jornalismo de fofoca ou coisa parecida, e não é o meu objetivo fazer isso, né? Mas conta pra gente, explica o que aconteceu na CNN esses dias, naquela relação do seu comentário e depois uma pergunta do seu colega e que pareceu meio estranho, coisa parecida. Explica pra gente, não querendo ser fofoqueiro, tá? Não é esse o meu papel. O que aconteceu durante meus 32 anos de Globo. Né? Tem um fone de ouvido aqui em que a pessoa diz, você só tem 1 minuto para concluir só a última pergunta. Ele vai fazer agora a última pergunta. Ele fez a última pergunta. Né? E eu tinha pensado em 3 minutos de resposta, eu resumi em 1. Mas aí veio uma pergunta inesperada. Eu disse, eu não posso mais falar. Simplesmente, a coisa mais corriqueira de televisão. Né? Isso acontece toda hora quando a gente fica com o ponto e tem uma produtora, uma editora, um diretor de TV que está lá, preocupado porque tem que entrar outro programa. É isso. Teve uma época
melhor para se opinar sobre os assuntos, a política, a economia no Brasil, a não ser agora, uma época antes, ou este é o melhor momento para se opinar? Não sei se essa é uma pergunta tão importante, mas como você tem uma leitura muito definida e uma trajetória de muitos anos, eu gostaria de saber essa dúvida. Para opinar, agora está entrando na moda, que as pessoas já têm a informação pelas redes sociais e querem ouvir opinião, para mexer com a opinião delas também. Eu acho que nunca houve um período de tanta opinião nos meios de comunicação de massa como agora. Porque antes a opinião era assim, né? Fica enquadrado. Olha, você tem 2 minutos para fazer um comentário sobre tal coisa. Pronto. Né? 2 minutos, como é que eu faço? Né? Às vezes eu escrevia para manter os 2 minutos, porque o computador me dava o tempo, aquilo que eu escrevi me dava as limitações de tempo. Eu acho que hoje, sim, é uma época de explosão de opinião. Só que o pessoal que está começando tem que ter ideia de que, para ter opinião, a gente tem que ter experiência, tem que ter tempo para pensar. A gente pensa... A minha opinião com 12 anos de idade, imagina, a minha opinião com 18, a minha opinião com 25 é uma. Né? A minha opinião com 60 é outra, ponderando tudo aquilo que foi se acumulando. Então, porque aí a gente corre o risco de opinar sobre coisas que a gente não está bem capaz de abranger, e aí dá vexame. Alexandre, você foi muito correto em situações em que manteve com a gente, desde aquele convite até esse momento, né? Tem outros compromissos logo a seguir, então eu também vou fazer aqui a nossa equipe, o nosso juramento que foi em terminar, e a partir de agora a gente já encerrando, porque você tem outros compromissos. Eu particularmente gostaria de agradecer ao Alexandre Garcia, que esteve com a gente hoje, encerrando a Semana da Comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, e dizer que todos os que estiveram aqui com a gente, de forma muito gentil, responsável e ética, não nos cobraram nenhum cachê. E esse também foi o caso do próprio Alexandre Garcia, que entendeu a responsabilidade e a importância de estar falando para todos os nossos telespectadores e também internautas. Alexandre, eu espero que a gente possa se encontrar em um outro momento, em uma melhor oportunidade, para que o símbolo maior do gaúcho, que é também o abraço, o chimarrão, e eu sei que você não é tanto fã do chimarrão, mas que seja um chá, nós podemos nos encontrar e desejar, em nome de toda esta equipe, lhe agradecer por todas as respostas, com perdão da redundância, respondidas e cumprindo ao que você tinha dito, né? Vou responder a tudo e falar de comunicação. Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado. Se fosse pago, eu não iria, né? Porque eu jamais poderia cobrar do Estado brasileiro, de governo. Né? O Estado brasileiro me deu educação gratuita no grupo escolar e eu não posso cobrar do contribuinte brasileiro de jeito nenhum. Né? Não existe isso. Né? Eu cobro da iniciativa privada, sim, né? Então, eu fico... Muito obrigado aí pelas perguntas. Né? É uma oportunidade para a gente debater ideias. Eu acho que a coisa mais linda no mundo que a gente tem é a liberdade, né? e a consequente democracia. Não adianta ficar falando em democracia. Quando a gente fala muito de democracia, é como o sedento que fala muito de água, é porque não tem. Né? É como o famélico que fica falando de cadê o feijão com arroz, cadê o feijão com arroz. Né? Então a gente fala muito e esquece de praticar. Eu tenho visto isso muito, muito, muito. Né? A democracia servir de pretexto para imposições totalitárias de toda ordem. Né? As pessoas hoje, eu fico muito preocupado, estão com medo de pensar. Né? Eu volto a lembrar o George Orwell, no 1984, que era para ser uma ficção e virou uma profecia, infelizmente. Então, essa é a minha preocupação. Se alguém perguntar, está a serviço de quê? Eu estou a serviço do meu país.
né? Ou seja, a serviço dos meus conterrâneos brasileiros, porque o país é o povo. O país não é um mapa, não é uma Constituição, é o povo. Né? Quer dizer que o Alexandre, aos 80 ou 81, Alexandre? Bom, eu já estou no 81º, né, que vai completar em novembro. Então não tem data para parar e com certeza vai até o centenário como a mãe. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Alexandre, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, voltamos a nos falar. E para a gente terminar, assina daí, como você assina para centenas de rádios em todo o Brasil, através da sua caneta, da sua escrita, do seu computador, para vários e centenas de jornais, sejam eles aqui do Brasil, sejam em artigos, em publicações, e seja ele para a televisão, que seja. Fecha com a tua assinatura. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado, Alexandre. Forte abraço. E assim, com o Alexandre Garcia, nós vamos encerrando a segunda semana da comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Com muita alegria, em nome desta equipe, agradecendo a você, desde a segunda, terça, quarta, quinta e hoje a sexta-feira, uma equipe de diferentes e vários profissionais esteve aqui comunicando, porque é preciso lembrar, por lei, que esta segunda semana de maio, passada e aprovada por os parlamentares que aqui estiveram, também se trata da Semana Municipal da Comunicação. Esperamos cumprir com a nossa obrigação de fazer com que esse debate também seja da própria população de Caxias do Sul, de todos aqueles que nos acompanharam nesta semana. Mas como a gente poderia deixar de estar aqui, falar na Semana dos Comunicadores, sem lembrar dos comunicadores? Então nós queremos prestar, e você verá através da imagem da TV Câmara e das redes sociais, uma homenagem singela a todos os comunicadores aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Comunicadores que talvez não estejam, ou na sua grande parte, com um diploma, mas fazem parte de uma comunicação efetiva diante das suas realidades. São jornalistas, relações públicas, publicitários, mas são radialistas e comunicadores. Pessoas envolvidas com a comunicação aqui na Câmara de Vereadores. E também para você, um grande abraço, comunicador de Caxias do Sul. Vamos ouvir, vamos perceber e vamos assistir essa imagem? Parabéns aos comunicadores da Câmara de Vereadores de Caxias e da Grande Caxias do Sul e região.
Emocionante, né? Recordar dos comunicadores aqui da casa. Um abraço apertado de toda a assessoria de imprensa e de comunicação aqui da Câmara de Vereadores. O Dia dos Comunicadores é um dia especial para todos nós. E que bom saber que eles também têm o domínio da opinião, dos espaços, para essas tantas colocações que, como o Alexandre falou na noite de hoje, tem a possibilidade de trazer e de fazer com que a democracia e suas diferentes opiniões possam, eu diria assim, sobreviver em meio a tantas notícias que são divulgadas e opiniões que são trazidas em meio a esse momento de pandemia aqui no Brasil e no mundo. Mas você achava que parava por aí essa nossa homenagem? Não, ainda não. Vou pedir para que você esteja com a gente mais um pouco, porque está chegando agora uma apresentação muito especial para todos os comunicadores, todos os telespectadores, os internautas que nos acompanham através das redes sociais, Lucas Marques, que esteve com a opinião e com a pergunta dos nossos internautas durante o dia de hoje. Nós estamos trazendo os nossos talentos aqui de Caxias do Sul. Eles estão lembrando de todos vocês. Vamos trazer o duo formado pelo músico, compositor e acordeonista André Arose, no acordeão cromático, e também o Giba Soares, no baixo 6 cordas. Vamos falar com eles? Boa noite, André, sejam bem-vindos aqui à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Vocês por aí, eu por aqui, e essa homenagem a todos os comunicadores e quem está com a gente acompanhando a transmissão de hoje. Boa noite, André. Boa noite, Thales. Boa noite, amigos da TV Câmara e as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. De fato, estamos aqui para uma homenagem a todos os comunicadores de Caxias do Sul e também a todos os comunicadores da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. É o papel do comunicador, ele sempre foi importante na sociedade e sempre será. Acho que isso é fato. Bom, eu sou o André Arose, como você disse, e aqui ao meu lado está Giba Soares, né? E a gente tem um trabalho, então, de acordeão, é o duo, acordeão cromático e baixo de 6 cordas, uma combinação de instrumentos pouco comum. O acordeão cromático ele não é o mais popular dentre os instrumentos aqui na nossa região, né? O pessoal costuma tocar mais acordeão com teclas, mas a gente tem grandes expoentes na cidade mesmo, né? O Leonardo Caff, o Oscar dos Reis, né? Meu mestre, inclusive. E o baixo de 6 cordas, então, o Giba faz um trabalho totalmente diferenciado, porque ele trabalha, além da questão da condução, né, ele trabalha montando os acordes como se o baixo fizesse um trabalho também de violão com acordes. Isso é algo assim extremamente complexo, né, e pouco comum dentro da linha dos baixistas, né, que a gente costuma ver. Então, e a gente costuma seguir esse trabalho que tem em torno de 2 anos, né, com pandemia e tudo, né, se dá para contar, né, esse meio tempo que a gente ficou parado, mas seguindo sempre na linha instrumental, com uma música, um clássico dos Beatles, se chama Something. 3, 4.
Maravilha. Thales, esperamos então ter agradado ao grande público. Fica aqui o nosso abraço. Dudu, acordeão cromático, baixo de 6 cordas, André Rose, Giba Soares. E agradecemos pelo convite. Deixamos um abraço aí a todos os telespectadores da TV Câmara e a todos também que acompanharam a gente aqui pelas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado, André. Obrigado pela participação de vocês. Essa bela homenagem do André e do Giba no duo com acordeon e também com o baixo 6 cordas. Muito bonito. E assim, oficialmente, vamos encerrando mais uma edição da Semana da Comunicação, edição do ano de 2021. Agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia e por você ter estado com a gente durante toda a semana, ou em alguns dias dessa semana. Esse foi nosso objetivo. Nosso agradecimento também a todos os vereadores de Caxias do Sul, a mesa diretora, tem seu presidente neste ano, Velocino Ex, a todos os parlamentares desta casa, funcionários e servidores, profissionais da comunicação ou não. E é por isso que nós não poderíamos terminar uma semana sem eu convidar aqueles que fizeram parte desta semana, os meus colegas. Convido a todos para que cheguem até aqui. Vamos formar, se o vídeo permitir assim, algumas das tantas pessoas que fizeram parte deste momento, todos juntos. Em todas as noites, diferentes profissionais estiveram aqui, do áudio, do vídeo, do jornalismo, da publicidade, da propaganda e de outros cursos também. A cada um de vocês nós lembramos com carinho e já esperamos, quem sabe, em uma nova oportunidade, trazer a terceira edição da Semana da Comunicação. Essa homenagem dos profissionais de comunicação e a lembrança a todos aqueles que estão aqui e a outros colegas que nesse momento não estão, nós trazemos um abraço a Lucas Marques e Clara Santana, Letícia Krelin, que estiveram nas redes sociais. A produção e a TV Câmara com a Grace Matos e a Carolina Dallagnol. Na técnica da TV Câmara, Gregory Castro, Rafael Sangoi, Nicole Apolo, também com a supervisão e técnica geral dos irmãos Ismael Varela e Osni Varela.
Agradecimento também especial ao nosso coordenador audiovisual, que está aqui, Ayrton Neto. Olá, o Ayrton. E a direção geral da Grace Matos e do Denerley Antonioli. A frase que fica é de gratidão e muito obrigado pela TV Câmara, que comemora 20 anos de existência neste ano de 2021. TV Câmara, 20 anos ligando o legislativo à comunidade. Tchau.